Fala pessoal, hoje eu queria falar sobre eudaimonia, ataraxia e fazer um paralelo com a meditação e os tempos contemporâneos. Tempos contemporâneos é meio redundante, tempos modernos, a vida contemporânea. No conceito filosófico, né, Aristóteles chamava de eudaimonia a felicidade plena, né? A felicidade com propósito, felicidade, né? Tipo, a gente fala sempre que a busca pela felicidade, a felicidade, estar feliz. Para Aristóteles, a felicidade era a eudaimonia. É a coerência entre o que somos e o que fazemos. É a ideia de que excelência não é fato, mas sim hábito. É um conjunto de pequenas atitudes do dia a dia que no final precisam e tornam-se algo grande. Que aos pouquinhos, do nada, de repente, tornam-se algo grande. A ataraxia eu acho particularmente mais interessante porque a eudaimonia é quase uma coisa utópica, né? Aquela felicidade utópica. Mas a ataraxia, ela é mais prática, até do ponto de vista dos estoicos, né? De Marco Aurélio e Sêneca, e Epicuro e tal, dessa galera, porque a ataraxia ela é a ausência de perturbação na alma, né? Então, a ataraxia, a meu ver, né? Não estou falando que isso é absoluto, mas a ataraxia, ela diz que as coisas ruins vão acontecer na nossa vida de qualquer jeito e a gente não pode fazer nada para impedir isso. Que, na verdade, essa é a mensagem central de todo o estoicismo, né? Tipo, que existem duas coisas na vida, as que estão sob o nosso controle e as que não estão sob o nosso controle. E que não adianta a gente ficar se preocupando com as coisas que não estão sob o nosso controle. Então, a ataraxia seria nós termos a consciência de que nós não podemos permitir que as coisas que não estão sob o nosso controle causem, gerem, perturbem a nossa alma. E isso vai muito além, isso vai na psicologia tradicional também, nos meus muitos anos de terapia. Eu escutei muito isso de todas as minhas terapeutas, de que as coisas que a gente não quer que aconteça, ou que a gente nem sabe que a gente não quer que aconteça, vão acontecer de qualquer jeito. E o que a gente precisa ter é ferramentas para enfrentar essas coisas. Então, ou seja, a psicologia moderna, de certa forma, diz a mesma coisa que os estoicos já diziam, que os filósofos estoicos já diziam há milênios atrás, entendeu? Então essa é uma reflexão bem interessante também, porque assim, não adianta tentar impedir as coisas ruins de acontecerem, elas vão acontecer com certeza. Tem 100% de chances de as coisas ruins acontecerem na sua vida. A única coisa que você consegue controlar é a forma que você vai reagir e como você vai permitir que isso impacte a sua vida. Você vai permitir que isso destrua a sua vida, ou se você vai ter as ferramentas necessárias, aí que entra a psicologia moderna, você vai ter as ferramentas necessárias para responder ao problema, ao acontecimento de forma adequada. E o que eu acho sensacional é que a meditação, cara, ela costura essas duas ideias, né? Porque Buda, ele veio tese, porque Buda sempre falou que ele não era nenhum ser divino, que ele não era nada, que ele não era um deus, que ele não era nada, que ele era só um ser humano que tinha descoberto que se você meditasse, você teria uma vida melhor, sendo bem redutivista assim e simplificando bastante. Mas ele pregava muito, né, o, o Siddhartha, o caminho do meio, sem os extremos, sem, sem radicalização. E é interessante porque hoje um estudo de Harvard já comprovou que a meditação a longo prazo realmente altera a química cerebral. Os monges budistas foram levados lá no laboratório para serem estudados. Até uma cena engraçada. Se alguém tiver curiosidade, vale a pena jogar no YouTube para ver. E
E as três acabam conversando, as três ideias, né, que a gente está conversando, está debatendo aqui, elas conversam muito entre si, porque a eudaimonia dá propósito à nossa vida, né? Tipo, a busca não romantizada pela felicidade. A ataraxia traz essa serenidade, que é a ausência de perturbação na alma, e a meditação a longo prazo sustenta ambas essas ideias na nossa vida. E todas essas ideias convergem para uma mesma ideia só, para uma única ideia, que é a presença lúcida, a presença, a presença consciente, lúcida e, e estando consciente de frente, ao estarmos consciente de onde estamos, do momento presente, de conseguirmos estarmos presentes no momento presente de forma lúcida. Minha luzinha acabou a pilha. Obrigado.